Bem, bom dia a todos, mais uma vez. Eu gostaria de reiterar, os agradecimentos do nosso superintendente, Júlio Nishida, ao Síndico Combustíveis Pernambuco, na pessoa do seu presidente, Alfredo. Falar da minha alegria por estar participando. Hoje pela manhã eu estava fazendo as contas, é a 7ª vez, desde que assumi a chefia do núcleo, que tenho a honra de participar desses eventos aqui promovidos pelo sindicato. E, como o Júlio falou, são oportunidades únicas que a gente tem de entrar em contato com a revenda, de receber as demandas, algumas situações em que nós não poderemos sempre atender de forma integral, mas que nós vamos trazer para discutir na regulação, outras tantas denúncias que são vetores de inteligência para a nossa fiscalização, e vocês verão o quão importantes são para o nosso trabalho. Bem, eu já fui apresentada, sou Milena Salles, sou chefe do Núcleo de Fiscalização do Abastecimento do Escritório de Salvador, que é responsável por todo o Nordeste. Então, para vocês terem ideia da dimensão do nosso trabalho, porque o escritório que eu chefio, ele tem a competência, ele abarca todo o Nordeste, todos os 9 estados. E aí, falar um pouquinho sobre números da fiscalização aqui no estado. Eu costumo dizer que a fiscalização, antes de ser um temor para aquele revendedor que trabalha bem, que segue as regras, que cumpre toda a conduta da regulação, é, na verdade, uma forma de você expurgar aquele mau revendedor, aquele que não atende às regras e que, por isso, torna o ambiente concorrencial prejudicado, e isso traz consequências para todo o mercado. Então, é em busca disso que a ANP procura sempre melhorar os seus números, e nós vamos ver a forma como a gente procura melhorar. Não é uma forma aleatória, mas é uma forma dirigida para a gente efetivamente encontrar o que chamamos de taxa de acertos, que são as situações irregulares no exercício da revenda, da fiscalização do abastecimento como um todo. Bem, eu trouxe aqui alguns números, os números do estado de Pernambuco. Foram 137 ações fiscais, essas 135, na verdade, desde que nós iniciamos o ano. Então, elas representam um quantitativo de janeiro desse ano até agora, início do mês de maio. Essas fiscalizações, elas foram distribuídas por todo o estado, sendo centralizadas na capital, em Recife, e a maior parte delas foi feita em loco, porque algumas nós podemos fazer à distância do escritório, são as notificações. E, como não poderia deixar de ser, como os revendedores varejistas, eles representam uma grande parte do nosso mercado regulado do abastecimento, a proporção, então, maior da nossa fiscalização para a revenda varejista, com 110 fiscalizações durante esse período. E como é que essas fiscalizações acontecem? Elas não são feitas, como eu disse, de forma aleatória, Elas seguem todo um planejamento. Esse planejamento é baseado em vetores de inteligência, e nós utilizamos um sistema de fiscalização do abastecimento, que é um sistema que, interligado a vários outros, ele aplica diversas heurísticas de análise de dados, e essas heurísticas, então, nos levam para aquelas taxas de acerto, para as situações onde nós vamos encontrar com maior probabilidade alguma situação irregular. Esse sistema, ele permite também um acompanhamento gerencial da superintendência sobre o desenvolvimento das ações feitas em cada núcleo, e assim, mesmo durante o ano, ir ajustando, e a depender, como já foi dito aqui, em outras apresentações, da dinâmica que nós vamos vivenciando. Então, a depender das prioridades naquele momento, nós podemos ir, então, ajustando o nosso plano de fiscalização. E aqui eu trouxe alguns painéis, que são utilizados pela coordenação do planejamento para que a gente possa chegar efetivamente a esses alvos a serem fiscalizados e, assim, procurar otimizar tanto o nosso recurso orçamentário quanto os recursos humanos. E aqui eu trouxe para vocês um gráfico que ele demonstra
o quanto evoluiu a nossa fiscalização desde 2023, né, a partir de 2024, em relação a 2023, sendo que no ano passado, em 2025, comparado com o ano de 2023, nós tivemos um aumento percentual de 40% na taxa de acertos. Então, na verdade, não é que houve mais condutas irregulares, é que a fiscalização esteve presente efetivamente onde essas condutas estavam, para poder combater de forma eficaz. E o que representou uma média de mais de 80% de acertos em relação à média histórica. Isso se nós compararmos com os resultados do PMQC, que é o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, e que traz para a gente dados, que são dados que não têm natureza de ação fiscal. Vocês devem receber nos postos os grupos que fazem essas coletas e levam para os laboratórios. Nós recebemos, então, as chamadas comunicações imediatas, e essas comunicações imediatas são, portanto, vetores de inteligência que vão nos dirigir para os postos onde provavelmente está ocorrendo alguma situação irregular. Bem, e aí falar um pouco para vocês, especificamente do Estado, em relação às fiscalizações de qualidade. Então, o que é que a gente tem visto? Por que eu escolhi qualidade? Porque, com esses vetores de inteligência, a gente chega de uma forma bem eficaz para essas condutas, esses locais onde nós podemos perceber condutas da venda, da comercialização de produtos fora de especificação. E vocês observem que, no comparativo com o PMQC, as ações de fiscalização, elas têm buscado e têm sido muito mais assertivas, né? Têm tido muito mais acertos no sentido de encontrar efetivamente comercialização do produto fora. Então, no caso do etanol, a gente tem 100% das taxas de não conformidade associadas à massa específica, ao teor alcoólico. E aí eu volto a lembrar para você, revendedor, que essa é uma característica que é passível de detecção em campo. Então, ao receber o combustível, você pode, antes de efetivamente descarregar no seu tanque, fazer os testes, proceder aos testes de campo e, se detectada a não conformidade, recusar esse produto e comunicar à ANP também para que possa rastrear a origem desse produto, como forma de se proteger. Haja vista que esse é um caso em que nem a amostra testemunha guardada poderá isentar a responsabilidade do revendedor, porque é uma característica que ele poderia ter descoberto no momento do recebimento do produto. Então, está mostrando aí que as coletas do PMQC, elas são escolhidas de forma aleatória, e que é por isso que, em relação ao PMQC, a taxa de acerto é menor do que em relação à fiscalização, já que, para a fiscalização, nós aplicamos essas heurísticas de dados que nos levam, então, a resultados mais assertivos. O próximo combustível é a gasolina. No caso da gasolina, 67% das não conformidades refere-se à questão do teor de etanol, que também é uma característica que pode ser detectada em campo e o produto pode ser recusado, e 33% o aspecto também, que é uma característica de observação e que também pode ser detectada pelo revendedor. Então, mostrando aí que, com relação a esses dois combustíveis, o etanol e a gasolina, o quão importante é essa análise que é feita no momento do recebimento. Bem, para o próximo combustível, aí a gente já tem uma situação um pouco diferente. Por quê? As principais não conformidades detectadas nas ações de fiscalização, elas não são passíveis de detecção em campo pela revenda. São elas o ponto de fulgor e o teor de biodiesel. Então, para esses casos especificamente, o meu recado vai em relação às amostras testemunha. Então, eu venho falando sempre isso. Comentava com Júlio que, no último encontro que eu participei na semana passada, né, parece que para a gente já é um assunto tão debatido, já é um assunto tão falado, mas ainda existem dúvidas por parte da revenda. Então, uma revendedora me abordou, porque ela teve uma situação em que houve uma não conformidade num produto que foi coletado no posto dela,
e ela simplesmente não observou que, no caso de lavratura de um termo de coleta, que ainda não foi lavrado alto, mas que o produto é coletado para ser analisado em laboratório, ela deverá manter no posto as 3 últimas amostras testemunha relativas àquela amostra que foi coletada, além de continuar normalmente fazendo a coleta dos 3 últimos carregamentos. Aí ela simplesmente descartou as amostras referentes ao termo de coleta, e, quando ela recebeu o auto de infração, infelizmente, ela não tinha mais como provar que já havia recebido o produto com a não conformidade, e ela terá que responder, então, por essa conduta. Então, são situações que a gente vem sempre chamando a atenção, porque parece já do dia a dia nosso, né, já corriqueiro, mas que ainda hoje a gente vê que revendedores respondem, às vezes, por não observar esse determinado regramento. No caso do diesel, como eu disse, essas 2 não conformidades que mais apareceram, elas não podem ser detectadas em campo. E aí começa a verdadeira necessidade de se guardar para uma situação como essa, uma amostra testemunha, que poderá ser a única forma, ou é a única forma de defesa do revendedor, no caso de uma autuação. E a gente entra também agora com as novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, testadas e trazidas pela ANP à fiscalização, e que, nesse ponto, tornam a situação ainda pendente de um maior cuidado por parte do revendedor, porque, com essas novas tecnologias que eu vou mostrar, o revendedor ele poderá, a depender do grau que já esteja, né, do avanço dessa metodologia e da confirmação da utilização dela em campo, ele poderá ser não só autuado, como interditado cautelarmente já durante a ação fiscal, sem necessidade de levar esse combustível para o laboratório. E isso aí pode complicar demais a vida do revendedor. Bem, a primeira dessas tecnologias, e já conhecida de outros eventos, né, que eu tive a oportunidade de falar, é o FTIR, o espectrofotômetro. Esse equipamento ele é responsável pela detecção de metanol, né, no etanol e na gasolina C, e do teor de biodiesel no diesel, tanto de forma qualitativa, se existe ou não, quanto quantitativa, em relação ao percentual. E é possível, como eu disse, que o fiscal, observando que existe alguma irregularidade nessas características, ele proceda não só à interdição naquele momento, quanto à autuação. Aqui a gente tem um vídeo, eu vou ver se eu consigo passar, de alguns segundos, para demonstrar o quão rápida é a ação do equipamento e a utilização dele, e o que pode levar a uma interdição ou autuação. Pessoal, estamos aqui em Santana, oeste da Bahia, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para medir o teor de biodiesel desse S500 aqui, desse aparelho FTIR. Vou botar aqui em torno de 5, 6 gotas do produto. Fecho o compartimento de leitura e ali na tela a gente vai escanear, e mais ou menos em torno de 10 segundos a gente vai ter o resultado do percentual de biodiesel. Então, vejam que é extremamente eficiente o equipamento, e posso dizer para vocês que nós testamos nessa metodologia, ela foi aprovada, ela é a mesma metodologia da bancada de laboratório, portátil, né, trazida para o posto, e utilizada nas condições mais adversas possíveis, tanto que vocês estão vendo aí o lugar onde ele está utilizando, e, até então, a taxa nossa de acerto em relação às confirmações feitas dessas análises em laboratório é de 100%. Então, observem que é um método realmente confiável e que pode levar, como eu disse, a uma interdição além da autuação. Bem, além do FTIR, porque a ANP, né, a agência reguladora, ela busca também novas formas da gente poder disseminar esse tipo de fiscalização, e nós sabemos que o FTIR, vocês já devem ter ouvido falar, ele tem um custo muito alto, né? Hoje, os exemplares que nós temos na agência nos foram doados. O primeiro foi a partir aqui do Núcleo do Nordeste, em uma ação com o Ministério Público de Sergipe, nós recebemos uma doação. Tivemos também doação do PROCON no Distrito Federal, 5 equipamentos que foram doados pelo ICL, e agora, mais recentemente, com a assinatura
pelo nosso superintendente do Acordo de Cooperação Técnica com o PROCON Bahia, contamos aqui também no núcleo com mais 2 equipamentos, um que fica em poder do nosso órgão delegado do PROCON, para poder fazer as ações, e um outro que será utilizado também pelos fiscais da ANP. Então, com isso, aumentaremos para 9 exemplares de FTIR. E como tratamos de dimensões, né, muito grandes, assim, em todo o Brasil, nós buscamos também novas tecnologias, e uma delas é a SetaCheck, que é esse equipamento aqui, que no final do ano passado, em setembro, foi feito um acordo com a empresa, a fabricante, para que a gente ajudasse na metodologia, nos testes, né, através dos nossos resultados, com devido sigilo. E esse equipamento, que é um equipamento ainda mais portátil que o FTIR e de custo menor, ele está passando por esse processo de aprovação e, em breve, também fará parte da fiscalização da ANP. Então, essa vai ser mais uma maneira de ser descoberta em campo tanto a questão de teor de biodiesel quanto a detecção de metanol, no etanol e na gasolina C. E como nós falamos de ponto de fulgor, que é uma situação que tem trazido preocupação, porque é uma não conformidade que hoje, até em determinados estados, ultrapassa, aqui era a não conformidade mais comum no diesel, que é o teor de biodiesel, eu trouxe aqui também para apresentar para vocês uma engenhoca, um equipamento, esse, com muito orgulho, podemos dizer, ele é fruto da agência, né, de um servidor nosso, o chefe do núcleo de Minas Gerais, ele também é químico, e ele desenvolveu, assim, de maneira muito hábil, um equipamento de baixíssimo custo, que já está em teste, ele também está em fase de patenteamento e planilha de todos os resultados. E, com esse equipamento, eu conversei com ele nesses dias, e ele disse que tudo que vem sendo, inclusive aqui no Nordeste, a gente já começou a utilizar, e tudo que vem sendo testado está sendo confirmado em laboratório. Então, trata-se de um mecanismo muito simples. Existe não sei se dá para ver ali, uma espécie de um copinho de prata, ali que está perto aqui da... Não sei se dá para ver. Então, tem uma espécie de um copinho, um depósito de prata aqui, onde é colocado o combustível, né, o diesel, e aí ele vai para aquela caixinha ali, ele é aquecido, existe uma fonte, né, para aquecer, ele é aquecido a 36 graus, já que o ponto de fulgor nosso é de 38 graus, né, um ponto de fulgor que é diverso de outros países do mundo, um ponto de fulgor menor, que é o estágio prévio à combustão do combustível. Então, ele é aquecido a 36 e depois é colocada uma fonte de ignição. Vou mostrar ali no vídeo para vocês têm que prestar atenção, porque é bem rapidinho, e até para garantir a segurança, é uma chama mínima. Mas, aí, quando ocorre essa chama, eles confirmam, então, que o ponto de fulgor está inferior ao especificado. Então, vou tentar aqui mostrar para vocês. Prestem atenção que a chama vai aparecer bem rapidamente. Pronto. Então, vocês vejam que o teste é muito rápido, muito prático. E, até o momento, foi confirmado em todas as situações em que foi feito. Então, a gente vai passar, uma vez chancelada essa metodologia. Hoje, nós ainda não fazemos interdições com base nesse equipamento. O que a gente tenta fazer é, por se constituir em fortíssimo indício, a gente leva para o laboratório mais próximo, se houver a possibilidade, e retornamos, então, para poder fazer a interdição. Nem sempre é possível, mas, a partir do momento em que essa metodologia for chancelada, vocês poderão ser fiscalizados e, se detectado em campo, então, serão aplicadas todas as situações, tal como ocorre no FTIR. Bem, falando também um pouco mais especificamente sobre algumas ações, né, inclusive dessa troca que nós temos aqui nos eventos. Eu vou falar sobre uma denúncia que eu recebi, né, durante os eventos, que afeta diretamente a vocês, revendedores varejistas, que diz respeito à comercialização indiscriminadamente por pontos de abastecimento
que se passavam por cooperativas, atendendo a seus cooperados, as suas frotas, né, teoricamente, suas frotas cativas, mas que, na verdade, vendiam ao consumidor, ao público em geral. Então, no final do ano passado, entre os dias 2 e 5 de dezembro, nós fizemos aqui essa fiscalização em Petrolina e Juazeiro, e nós, então, fomos especificamente naquelas situações de denúncias que nos foram comunicadas. Bem, todos nós sabemos que um ponto de abastecimento é uma estrutura que ela é destinada ao abastecimento da sua frota cativa, e que, por isso, por não atender o público em geral, ela tem obrigações distintas, a começar pela dispensa de autorização para aquelas situações em que o armazenamento é inferior a 15 metros cúbicos. E aí, isso, o que acontece em relação ao revendedor varejista? Quando um ponto de abastecimento ele passa a operar como se fosse uma cooperativa, e aí ele começa a vender ao público de forma geral, ele traz uma consequência direta para a concorrência, porque ele tem exigências simplificadas, né? Eles não têm obrigações de transparência, por exemplo, de preços ao consumidor, né? A situação que a gente está vivendo agora. Alguns requisitos tributários, trabalhistas e regulatórios, que, em relação a essas estruturas, são reduzidos, e, como eu disse, sim, a necessidade de atendimento de uma estrutura própria para atender ao público. Então, eles têm uma carga tributária menor, uma carga trabalhista menor, que resulta também em custos menores. E, quando operam ilegalmente, eles podem, então, praticar preços que são inferiores aos dos revendedores varejistas que exercem legalmente a sua atividade. E isso traz uma distorção direta na competição, então, para o mercado local. E o que a ANP tem que garantir é que, efetivamente, essas estruturas funcionem para os fins a que se destinam, né? Porque não é vender não é vender o combustível diretamente ao consumidor. E foi isso que nós buscamos fazer através dessa fiscalização, que contou com a grande ajuda do mercado através desse vetor de inteligência que foi a denúncia. Então, aqui nós temos algumas fotos. Vocês observem que, inclusive, tem fotos ali de bomba abastecedora, como se fosse de qualquer posto de vocês. Tem os carros dali da fiscalização. A fiscalização, inclusive, o motorista chegou a ser convidado a abastecer. Quando ele chegou, eles nem observaram que o carro estava todo plotado com NP e convidaram, então, por favor, o senhor vai abastecer? Então, pode encostar aqui. Foi dessa forma que aconteceu. E, além disso, a gente teve a questão, quando eles efetivamente souberam que se tratava de uma fiscalização que vinha fechar ali o PA, o enfrentamento. Então, foi uma dupla de fiscais, né? E uma deles, inclusive, uma mulher, ela se sentiu assim, completamente intimidada por eles. A gente não esperava, a princípio, que se tratasse que a gente tivesse esse tipo de situação, então a gente requisitou o reforço policial, e que transcorreu nos demais dias da fiscalização, mas foi assim bem tensa e com bastante obstáculo, bastante óbice por parte desses fiscalizados. Bem, então, aí nós temos um saldo, foram 9 pontos de fiscalização, de abastecimento fiscalizados nessa operação, dada a complexidade desse tipo de fiscalização, porque a gente observa normas de segurança e todas as questões de ABNT, medições, então, são fiscalizações complexas. Foram 7 autos de infração lavrados, com 7 interdições, né? E, desses 7, vale a pena dizer que 5 deles ainda permanecem interditados, pelo menos formalmente, pela ANP. Então, eu até entrei em contato agora, durante o último evento em Juazeiro, para que, se eles soubessem de alguma situação em que haviam retornado a funcionar de forma irregular, que nos comunicasse. E, nesse mesmo período, no Brasil, nós tivemos 71 PAs também autuados no ano passado. Então, assim, mostrando que, mesmo com esse grande universo da fiscalização do abastecimento, é também uma preocupação da ANP. As principais irregularidades constatadas,
como eu já disse, o abastecimento de veículos não pertencentes à frota cativa daquele ponto de abastecimento, as instalações e equipamentos que não obedecem regras de segurança mínima, a ausência dos documentos de outorga e obstrução ou dificuldade à ação de fiscalização, com a necessidade, inclusive, do apoio policial. Bem, agora tratar rapidamente com vocês sobre a medida reparadora de conduta, né? Eu resolvi trazer esse assunto porque, com a intensificação nas últimas semanas das ações fiscais da ANP, até por conta dessa nova atribuição também, que eu vou falar um pouco agora no final, os revendedores eles foram até, de certa forma, surpreendidos com uma nova mudança, né, que houve em relação à sistemática da aplicação da MRC e algumas situações que antes eram passíveis de uma medida reparadora, de uma oportunidade para se regularizar, passaram a se constituir numa autuação direta. Então, a ANP ela trouxe esse mecanismo da medida reparadora de conduta, que se caracteriza na chamada regulação responsiva, né, que é quando, antes do agente regulador punir, ele dá a oportunidade da correção, desde 2012, através da resolução ANP 32. E aí nós fomos evoluindo, tivemos a 688, em 2017, que ela teve, na verdade, uma dinâmica até de ampliar o rol das condutas que poderiam fazer parte da medida reparadora de conduta e também dos agentes econômicos que seriam abrangidos por ela. E agora a gente tem uma transformação com uma nova lógica na aplicação da MRC, a partir de 1º de janeiro de 2026, com foco em maior rigor regulatório. Então, agora, só há MRC para as hipóteses expressamente previstas. E nós vamos ver que essa mudança do foco regulatório, ela tem muito a ver com o que nós temos desenvolvido, que eu mostrei no início, né, desde 2024, em relação à fiscalização. Então, como agora nós temos fiscalizações que elas são muito mais programadas, muito mais dirigidas, algumas situações até que antes eram passíveis da aplicação de medida reparadora de conduta, mas que elas tinham influência direta no planejamento da ação de fiscalização, haja vista a questão das alterações cadastrais, passaram a ser alvo de atuação direta. Então, a regra geral antiga é que aplicava-se a MRC, né, quase a totalidade das condutas, com exceção aquelas situações mais gravosas de quantidade, qualidade, painel de preços, as informações precípuas para o consumidor. E agora a exceção é que passa a ser a MRC, a regra passa a ser a autuação direta. Bem, o prazo para a regularização ele também mudou. A gente tinha antes um prazo de 5 dias úteis. Esse prazo agora passa a ser 30 dias corridos e o uso limitado uma vez a cada 2 anos por agente econômico, independente de qual seja a situação. Então, agora não seria uma medida por conduta. Então, independente de qual seja a conduta constatada no revendedor, ele vai ter esse prazo de 30 dias corridos, né, após o que ele estará passível de uma autuação, e essa mesma medida reparadora de conduta, ela só poderá ser aplicada ao agente a cada 2 anos. É por isso que, quando o fiscal chega no posto, ele vai munido de um histórico, e, nesse histórico, ele traz justamente a informação de que se o revendedor já recebeu ou não esse tipo de medida. Bem, então, vamos falar sobre as condutas sem possibilidade de autuação, né, que passaram a ser autuação imediata, que eu acho que é o importante aqui para o revendedor. A identificação do fornecedor. Então, hoje, a falta de identificação do distribuidor na bomba ou a ausência do fornecedor de GNV já geram uma autuação imediata. Qual é o impacto disso? É a transparência para o consumidor. Esse foi o foco regulatório da agência no que diz respeito a essa alteração. Outra, em relação às obrigações cadastrais, como eu falei,
dados desatualizados junto à ANP. E essa necessidade de punir de forma mais imediata em relação a essas alterações é a questão do próprio planejamento das nossas ações de fiscalização. Então, nós percebemos nos últimos anos, sobretudo com operações de grande impacto, né, como a Yanomami, carbono oculto, da necessidade de nós termos efetivamente um banco de dados atualizado. E o impacto é justamente o controle regulatório e a rastreabilidade que vai permitir o planejamento das nossas ações de fiscalização. As regras de preços, né? As irregularidades na diferenciação de preço à vista ou a prazo e problemas também na exibição dos preços. Então, a cobrança por parte da fiscalização da ANP com relação à existência de apenas 2 casas decimais nos painéis de preço, então também passa a ser alvo de autuação, e o impacto é a proteção ao consumidor. E as informações obrigatórias, né? A ausência de quadro de avisos e a falta da planta simplificada. O Alfredo até me questionou sobre isso na última fiscalização que ele recebeu, porque anteriormente nós notificávamos, mas hoje nós percebemos, e eu trouxe para vocês alguns eventos atrás sobre a questão das fraudes metrológicas, né? O quão importante é para o agente de fiscalização ele poder chegar no posto e saber exatamente toda a localização, como o posto foi construído. Então, isso vai trazer para ele realmente uma maior segurança, até para que ele possa aplicar uma autuação. Então, por isso que, devido a essa situação que a gente vem vivendo nos últimos tempos, essas observações, agora, recentemente, em medidas cautelares, eu lidava com uma situação de um posto que ele tinha um produto, inclusive era um produto conforme, era um etanol conforme, armazenado, mas num tanque não interligado às bombas, né? E isso aí traz para a gente um indício de que é uma situação que pode ter implicações graves. Então, assim, é importante, deixou de ser um item que a gente possa aplicar uma notificação e passa, então, a ser um item de autuação. E o impacto é a segurança e clareza para a informação, né? Tanto a informação do consumidor, quanto, nesse caso, também da fiscalização. E a falta de identificação nas bombas. Com relação à falta de identificação nas bombas, eu trago uma ressalva, que é, se essa identificação ela estiver sendo feita de maneira abreviada, até busquei confirmar isso com os julgadores, eles aplicam a MRC. Se não houver nenhuma possibilidade de identificação, aí é direto, então, a autuação, pela segurança e clareza ao consumidor. Então, a mensagem-chave que fica para o revendedor em relação à alteração da resolução, né, a nova MRC, é que a regularização posterior não evita a autuação nesses casos. Então, a prevenção é o que vale. E é uma fiscalização mais objetiva e imediata, porque ela não vai dar prazo para a regularização e vai proceder à autuação naquele momento ali em campo. Boas práticas recomendadas é uma revisão periódica cadastral, até porque a gente sabe que qualquer alteração, se a gente tiver uma outra situação cadastral que esteja pendente, vai dificultar fazer aquela alteração, que às vezes a gente precisa fazer de forma imediata, e aí temos problemas, porque não conseguimos fazer. Conferência visual das bombas, por essa questão aí da informação ao consumidor, a checagem dos preços e a comunicação, e treinar a sua equipe para que ela esteja, então, bem adequada a essas regras e possa atender com a maior brevidade possível, de forma a evitar que chegue a fiscalização antes do atendimento e regularização. A conclusão é um maior rigor regulatório, né, diante dessa situação que a gente não admite a regularização e a autuação vem diretamente, uma menor margem para a correção posterior e a necessidade, então, de uma conformidade preventiva, como eu falei. Bem, e agora tratando de um tema que, na verdade, o nosso objetivo nós sabemos de toda a celeuma envolvida em relação à questão do monitoramento de preços, o impacto, né, que isso causou aos revendedores, a forma como tem sido tratado o assunto pelos mais diversos órgãos de fiscalização, também parceiros da ANP,
mas conversava com o Júlio e acho que o nosso papel precípio e mais importante aqui é falar para vocês da atuação da ANP, nesse caso especificamente, né? Da cautela, do cuidado com que nós estamos tratando a questão. Nós recebemos uma atribuição legal, que chega para nós através de uma medida provisória, e nós precisamos cumprir essa atribuição e procuramos cumprir, então, da forma mais responsável e cautelosa possível. Então, trazemos para vocês aqui algumas informações sobre essa questão. É uma nova competência que foi atribuída pela ANP, pela medida provisória 1340, de 2026. O foco é justamente o monitoramento de práticas abusivas de preços no mercado de combustíveis. Eu tive a oportunidade, e convido a vocês que ainda não tiveram, de assistir às palavras do presidente da Fé Combustíveis na Câmara dos Deputados, na audiência pública, e eu achei interessantíssimo quando ele próprio reconheceu que é claro que, se nós falarmos da quase totalidade, né, dos empresários que a gente sabe que trabalham de forma correta, de forma honesta, não está havendo nenhum tipo de aproveitamento de forma exacerbada dessa situação, mas, efetivamente, pode acontecer. E, para aquelas situações em que pode acontecer, né, para aqueles que não agem dessa forma correta, é preciso que o órgão de controle, que a fiscalização esteja a postos. Então, não se trata de um tabelamento de preços, é uma atuação baseada em análise técnica e econômica. E o que é esse preço abusivo? Esse preço abusivo, a própria agência ela está buscando, da forma mais responsável e técnica possível, definir. Então, nós estamos trabalhando, a nossa superintendência, que tem expertise legal para esse tipo de definição, que é da defesa da concorrência, está trabalhando na elaboração de uma resolução, cuja proposta vai ser levada nas próximas semanas à diretoria colegiada, e será, então, aberta a oportunidade para que os revendedores possam se manifestar, né, ou diretamente ou através das organizações que compõem, e dar também a sua contribuição, que será levada em conta, que será analisada pela agência para a definição do que viria a ser essa possível abusividade. Então, é uma análise do caso a caso. Tem um despacho do Senacom, que também foi citado pelo Jimmy nessa audiência, que eu achei muito interessante, porque a gente tem visto a forma de atuação, né, de alguns PROCONs, e eu achei interessante trazer para vocês o que eles preconizam como sendo, então, o norte que deve ser seguido e que é fielmente o que nós, da ANP, estamos buscando aplicar, que diz respeito, basicamente, à questão de que essa formação do preço final dos combustíveis é um processo, né? É como foi dito já por alguns revendedores, não é uma fotografia, trata-se de um filme. Então, envolve diversas variáveis, incluindo desde o preço na refinaria, como foi mostrado aqui pelo Josué, até custos de distribuição, margem de lucro do revendedor, uma significativa carga tributária e, por que não dizer, vivemos num país de liberdade econômica, né, pelo artigo 170 da Constituição Federal. Então, a gente tem todo esse mecanismo, essa dinâmica do mercado, da oferta, da procura, e nós, como agência reguladora, como o Júlio falou, que atendemos a esse tripé do mercado, do governo e do consumidor, a gente está atento a essa questão. Então, toda a direção da agência tem sido muito cautelosa em relação a essas questões. Então, em resumo, o mercado continua livre, a formação de preços ela continua sendo do revendedor, e a atuação da ANP ela é técnica, ela é baseada nessa análise da abusividade, que vai ser tornada pública para o revendedor, tão logo nós tenhamos a resolução que discipline o assunto e que será feita com a colaboração do mercado. É importante para o revendedor saber que a liberdade de preços permanece, mas que exige uma justificativa econômica coerente, né, dentro desse novo cenário, e a transparência e a consistência são essenciais, e o mercado vem colaborando muito com a gente em relação a isso,
porque, até então, a ação da agência ela está lastreada em notificações que vêm sendo atendidas, né? Em algumas, inclusive, a gente precisa dar prazo para o atendimento, mas vêm sendo massivamente atendidas pelo mercado, num esforço colaborativo com a agência e de demonstrar que, apesar de se tratar de um negócio, apesar de toda essa dinâmica de mercado, a revenda ela está decidida realmente a colaborar e a mostrar que não se tratam, né, dos vilões da cadeia. As boas práticas, né, manter esses registros dos custos de aquisição, acompanhar os preços da região, a justificar as variações relevantes e treinar também as suas equipes sobre formação, até mesmo sobre orientação ao consumidor, né, porque eu ouvi, acho que foi o público que relatou para mim, que um gerente de posto dele estava fazendo uma alteração no painel de preços, e aí o consumidor passou e falou assim, eu vou denunciar aqui o seu posto. Então, assim, até mostrar para o consumidor que essa é uma prática. Se há oscilações, então pode-se mudar o preço, vai mudar para mais, vai mudar para menos, mas assim a gente tentar também trazer essa conscientização, estar mais próximo do consumidor, explicando, tentando explicar um pouco para ele dessa dinâmica, que eu acho que o mercado vem desempenhando esse papel através de suas campanhas muito bem. Bem, eu trouxe aqui para vocês alguns equívocos que a gente precisa afastar diante desse monitoramento de preço da ANP, que é a questão do tabelamento. Não haverá tabelamento, ela não vai fixar a agência preço mínimo ou máximo, não haverá intervenção direta na bomba, não será punido quem pratica os preços mais baixos ou mais altos por si só. Então, como eu falei, a gente está numa fase de notificação e depois todo esse material ele será avaliado após uma definição da agência sobre efetivamente o que vem a ser a abusividade, que serão critérios discutidos também com o mercado, e não há efetiva proibição de reajustes. Então, o objetivo é garantir um ambiente concorrencial saudável, é proteger o consumidor, mas, como eu disse, sem interferir na liberdade econômica do setor. Então, o que pode causar um problema na prática? Aumentos relevantes, né, sem uma justificativa econômica, que é o que o cenário está chamando de um aproveitamento dessa situação de crise, oscilações frequentes e inconsistentes, né? Acabamos de ver, aqui a Célia falou, o valor vai diminuir, então, dentro de uma lógica da cadeia da formação de preço, a gente poder repassar isso para o consumidor. Aproveitamento de situações excepcionais, que é justamente o cenário que a medida provisória vem trazer, que não existia anteriormente, e a ausência de documentação que comprove custos. Então, nesse momento, né, para essa situação de exceção que nós vivemos, então é importante que o revendedor ele possa fazer essa demonstração para que não haja nenhum tipo de aplicação de penalidades em relação à abusividade. Falar um pouco sobre o antes e depois, né, dessas medidas provisórias, a 1340 e a 1349. A 1349 trata da subvenção também, agora de 2026, para ter ideia do que muda, porque a gente tem algumas mudanças relevantes, né? Em relação ao contexto emergencial. O contexto emergencial, antes dessas medidas provisórias, ele não era tratado, né, como um caso desse aqui de exceção da guerra. Então, essas infrações agora elas passam a considerar regimes emergenciais de abastecimento, situações excepcionais de crises, conflitos, né, guerra como a gente está vivendo. Gravidade, as multas. Então, a gente, além das multas já existentes, a gente vai ter uma gradação conforme for a infração. Então, temos agora novas infrações que dizem respeito à abusividade de preços e à recusa injustificada de fornecimento, com novas multas bastante elevadas, que se iniciam com 50 mil e podem chegar a 500 milhões, com a possibilidade de agravamentos em cenários excepcionais. Então, isso também é uma mudança de grande relevância, né, para o setor, e é preciso que seja conhecido. Em relação ao papel da ANP, a fiscalização técnica e operacional teve uma ampliação do seu escopo. Não devo negar que, para a gente, tem sido momentos assim, bem desafiantes, porque
além das questões que a gente já tinha que lidar, que não eram poucas, a gente se depara agora com essas questões mais técnicas, preparar a equipe para enfrentar essas questões mais técnicas, porque agora a gente fiscaliza também condutas econômicas, né, preço e oferta, e monitoramento de políticas públicas, porque a ANP também é responsável pelo acompanhamento da subvenção, e, assim, pelo que eu tenho podido acompanhar na casa, tem sido tempos em que realmente a gente não está parando para poder dar conta da formulação de resoluções. Tem resolução que sai e a gente vai abrir a consulta pública posteriormente à publicação da resolução para poder atender essa demanda que é muito grande, né, e a velocidade que a gente está tendo realmente que prestar contas a respeito desse trabalho. Bem, com relação a preço também, porque não havia tipificação direta de infração por preço, e agora há, que é essa elevação abusiva da margem de lucro. Com relação ao abastecimento e à oferta, também não havia uma previsão expressa sobre a recusa do abastecimento, embora não raro chegasse à agência, eventualmente, esse tipo de situação, e a gente buscasse já, com o que nós tínhamos no nosso arcabouço, tentar construir, mas agora a gente tem uma infração específica da recusa injustificada de fornecimento ou de comercialização, e a política pública, a subvenção, que era inexistente e que agora, com esse novo eixo regulatório, ele passa a ser também uma competência da agência reguladora. Bem, então, basicamente, eram essas as informações que eu queria trazer, falar um pouco dos números, trazer para vocês essas inovações, falar um pouco desse assunto espinhoso que, provavelmente, eu não esclareci, muitas dúvidas que ainda nos cercam em relação ao preço, mas a principal mensagem nossa da agência era justamente essa, era trazer a nossa necessidade de cumprir, né, os regramentos, mas de uma forma cuidadosa, de uma forma